Olá, caros alunos. A partir desse momento, nossa aula está sendo gravada. Hoje nós vamos estar trabalhando os encaminhamentos das atividades para vocês realizarem à distância. Vamos estar também apresentando uma tela de slide de um conteúdo que eu selecionei para vocês. E para iniciar esse nosso momento de hoje, eu gostaria de pedir que vocês, lá no chat, vocês colocassem, a exemplo da aula passada, o nome completo de vocês e o curso que vocês estão, né? Isso faz com que, no final da aula, eu consiga pegar a frequência através do chat, né? Então, é importante que vocês façam isso, para depois não aparecer aí um problema de falta, né? Gostaria também de conversar com vocês a respeito das atividades. Eu falei para vocês na aula passada que estaria disponibilizando material, né, através de textos lá no grupo, e que também colocaria uma atividade para vocês produzirem aí durante esse período dessa semana, né? O material eu postei. Acho que vocês já tiveram acesso, acredito que vocês já fizeram leitura ou estão fazendo a leitura desse material. Então, eu disponibilizei para vocês 3 PDFs, onde 2 deles se trata do texto que a gente trabalhou na aula passada como exposição de tela de slide, né? E um outro é um pouco mais extenso, que é um livro que trata do conceito de cultura, né? Dentro de uma perspectiva antropológica e também sociológica, né? É uma obra do Roque de Barro Laraia. Eu falei para vocês que o conceito de cultura, nas minhas aulas eu trabalho muito a partir dessa obra de Roque Laraia, né? E então disponibilizei esse material para vocês fazerem a leitura. Acredito que alguém já esteja lendo, né? Ou até mesmo já fez a leitura. Mas aí vocês têm acesso a esse PDF, vão ter a oportunidade de ler na íntegra esse material. Por que ler na íntegra? Porque uma das atividades que eu vou estar disponibilizando para vocês fazer à distância, que será a última que vocês vão entregar, é desse conteúdo, né? Então, é comum aos 2 grupos, é comum tanto ao grupo da pedagogia como ao grupo da saúde, que no caso é a educação física aqui, né? É a parte conceitual de cultura, e vocês vão fazer um trabalho dessa natureza. As outras atividades que eu organizei, elaborei para vocês, inclusive eu já coloquei uma ontem lá no grupo, vocês já têm acesso, já teve aluno que me mandou mensagem com dúvida e tudo mais, inclusive eu não respondi a dúvida no WhatsApp e vou explicar o porquê. A atividade foi uma atividade inicial que eu disponibilizei ontem para vocês terem o acesso. Na atividade, o que eu coloco na atividade? Eu disponibilizo um conteúdo através de um vídeo, né? Através de um vídeo que está no YouTube. O vídeo não é de minha autoria, né? Vocês já perceberam, mas é um vídeo interessante para tratar da temática que a atividade pede, né? Então, cada turma eu coloquei uma temática, né? Por exemplo, na turma
da educação física, né, eu pedi que vocês assistam um vídeo, que é uma aula aberta, Dimensões Antropológicas da Educação Física e do Desporto. Esse vídeo é longo, né? Vocês vão dizer assim, professor, mas é um filme, um vídeo muito longo. Não, tudo bem, é um vídeo longo, né, do professor pesquisador, muito centrado, muito apaixonado pela educação física, mas dentro de um viés antropológico, né? Então, vocês assistam esse vídeo, assistam mais de uma vez, dá para você assistir mais de uma vez. Vocês têm aí o restante do final de semana e o feriado de segunda-feira. E aí vocês vão produzir um texto, vocês vão discorrer, vocês vão escrever sobre essa temática, as dimensões antropológicas da educação física, né? Então, isso é o que eu peço para vocês da turma da educação física. E aí, eu também coloco lá algumas orientações, né, em relação à formatação do trabalho, da atividade. O que é que eu peço, né? Eu peço que seja atendido um critério de formatação, apesar de que vocês estão iniciando um curso, vocês estão no primeiro período, é novo para muitos de vocês, trabalhar essas questões responde já, viu? A pergunta do chat. Essas questões de trabalho acadêmico, vocês estão se encontrando agora com tudo isso, mas é interessante que vocês já comecem a pegar esse hábito de trabalhar dentro desses critérios. Por que eu digo isso? O curso está começando agora. Aí você disse, não, mas professor, o curso está começando agora. Daqui a pouco vem o segundo período, o terceiro período, o quarto e assim vai. Quando você menos esperar, você está chegando próximo a desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, a sua escrita, e aí você vai ter uma dor de cabeça tremenda para organizar as suas escritas, pelo fato de que durante o curso os trabalhos não eram produzidos não atendendo muitos critérios, né? E aí você vai se acostumando com isso. Então, é importante que o aluno tenha esse cuidado agora. Vocês já estão com conhecimento a respeito de metodologia. O professor Pablo já trabalhou com vocês essa disciplina de metodologia, né? Como se portar num trabalho acadêmico e tudo mais. Então, vocês vão relembrando aquilo que ele trabalhou com vocês, e outras dúvidas vocês vão pesquisando na internet, como é que a gente formata, como é que a gente organiza um trabalho. Não é coisa tão difícil, certo? Atender o quê? Você padronizar uma fonte, né? Que aí eu peço que você padronize na fonte Arial ou Times New Roman, uma das duas, né? Ah, mas eu fiz em Times, tudo bem, tranquilo. Não, eu fiz em Arial, tranquilo. Ah, mas eu pesquisei algo da internet e dei um Ctrl+C, Ctrl+V, eu copiei de lá algo que eu achei interessante e tal, e aí a fonte lá era outra, estava lá um que eu nem lembro lá o nome, um nome esquisito e tudo mais. Seleciona e muda a fonte. Não está entendendo? Só isso, né? Então, você padroniza, fica organizado. Você faz uma padronização de tamanho, né? Claro que também justificado, né? Um trabalho justificado, não é uma linha lá na frente, outra na metade da linha, outra em 3/4 da linha. Não. Claro, a linha que terminou e você vai começar uma outra,
sem ser uma sequência após o ponto, tudo bem, ela pode parar onde, né, terminou a frase. Mas é importante que você organize para ficar justificado, né? Também a questão do tamanho da letra, o tamanho da fonte, né? Então, você coloca um texto no tamanho 12, um tamanho que dá para ter visibilidade para a leitura de forma desembaraçada, né? E fica organizado. O espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas, pessoal, é um espaçamento que você seleciona o texto, né? E você vai organizar para ter um espaço entre uma linha e outra. Quando termina uma linha aqui vai começar outra, tem aquele espaço. Tem uns que ficam pertinho, outros que ficam mais distantes. Eu peço um e-mail que fica um pouco separado, não mistura muito e é melhor para fazer leitura. Ainda ajuda vocês, quando o professor pede, aqui eu não pedi, mas quando o professor pede o número mínimo de lauda ou de páginas, esse espaçamento também ajuda, né? Porque se você colocar espaçamento simples, vai pegar uma quantidade de linhas a mais em uma lauda, né? E aí, se você coloca o espaçamento do e-mail, já lhe ajuda, você já atinge a quantidade de lauda com menos texto, né? Então, e a parte de imagens, também você seleciona o texto, você olha como é que está a imagem. Quando você está escrevendo, você já vê, tem uma réguazinha lá no Word que mostra como é que está as margens, né? Você olha na mais superior e na mais lateral esquerda, você deixa aí um espaçamento de 3 centímetros, né? Aí na própria régua lá do Word você vê onde é que está 3 centímetros, onde é que está 2. E as outras duas margens, que é a inferior e a lateral do lado direito, eu peço para deixar com 2. Então, essa organização, isso vai acostumando a vocês a trabalharem textos, né, que os professores foram cobrando nas disciplinas, já dentro desses parâmetros que a ABNT pede, né, ou orienta, recomenda, algo desse tipo. Então, assim, você já vai se acostumando. E aí também eu coloquei dizendo como é que você vai devolver e o prazo que você vai devolver. Você vai devolver para o meu e-mail, eu coloquei o e-mail lá na atividade, o meu e-mail lá. Eu estou dizendo que essa atividade avaliativa, que eu chamo de AV1, que é a primeira nota que vocês vão ter, eu peço que vocês entreguem dia 15, segunda-feira, feriado, então aproveita o final de semana para poder organizar até meia-noite, né? Às 23 horas e 59 minutos. Você devolve no meu e-mail, quando for na terça-feira, eu vou acessar o e-mail e vou considerar o recebimento das atividades, certo? Daí, a partir daí, eu fazia a minha feriado para quem não é do comércio. Não entendi. O feriado não é só para o comércio, é um feriado nacional, tá entendendo? 15 de novembro é um feriado nacional, subtende que é feriado para tudo, com exceção de quem trabalha em alguns setores, tipo saúde, tipo prestação de serviço de urgência, né, que não pode parar e tal. Mas você não trabalha todo dia desse jeito, você trabalha por escala. Geralmente quem trabalha nessas funções trabalha por escala, você trabalha um dia, folga o outro, algo desse tipo, né? Então dá para poder fazer. O vídeo que vocês vão assistir, ele tem a duração de menos de 2 horas. Então, você assiste um filme, Titanic, por exemplo, é 3 horas. Você senta para assistir um Titanic, você só se levanta quando termina. Nem que você tome uma garrafa de refrigerante e uma bacia de pipoca, mas você fica ali atento até terminar o filme, né? São 3 horas de filme. Então, uma videoaula dessa pode ser até cansativo, né? Quase 2 horas de vídeo, mas dá para você assistir
Se você quiser parar o vídeo, você para o vídeo, pausa, dá uma descansada de 5, 10 minutos, retoma e volta. Ou seja, dá para fazer, dá para fazer. É melhor do que pedir uma leitura, né? E aí, sim, o que eu pedi de leitura para vocês, eu dei mais prazo, né? Eu vou estar disponibilizando, vou estar colocando essa atividade e ela terá um prazo até o dia 25 para vocês terminarem. Aí essa sim, essa daí é leitura. Aí vocês vão ter mais trabalho, vão passar mais tempo para poder fazer a leitura. Mas essa que é uma atividade de assistir um vídeo e a partir do que você assistir, você produzir algo. Outra coisa, eu não pedi número mínimo de página, né? Então, claro, isso não significa dizer que você vai colocar uma frase e vai achar que você falou sobre, você escreveu sobre uma temática importante que você assistiu um vídeo de quase 2 horas de duração e você vai fazer uma frase ou um parágrafo com 4, 5 linhas e você achar que já é o suficiente. Não, isso também eu acredito que vocês não vão fazer. Mas se você fizer uma lauda, se você fizer 2, se você fizer 3, ou seja, fica a seu critério. Se você fizer uma lauda, eu considero. Contanto que o que você escreveu tenha sentido em relação ao que o professor aborda, o que ele fala no vídeo, né, você pode fazer isso. Né? Então, para desenvolver aí a escrita de uma lauda, por exemplo, não é coisa de demorar muito, né? Você assistindo o vídeo, fazendo algumas anotações, fichando o vídeo, você já tem condição de, quando parar para poder escrever, você tem condição de desenvolver aí uma página tranquilamente, tá certo? Então, dessa atividade, eu estou explicando essa atividade que é para o grupo da educação física, né? Mas não é diferente a atividade que está proposta para o grupo da pedagogia, né? Deixa eu só abrir aqui para... Pronto. No grupo da pedagogia, eu estou trazendo uma atividade para você também discorrer, para você escrever, para você desenvolver algo que trate de diversidade cultural no Brasil. É um vídeo pequeno, esse sim, esse é bem pequenininho, 14 minutos de uma videoaula, né, onde o professor ele traz uma abordagem bem direta sobre a identidade cultural da população brasileira, onde ele traz faz referência a alguns autores, por exemplo, Darcy Ribeiro, né, que trata sobre a formação da sociedade brasileira aí nessa perspectiva antropológica. Então, é um vídeo pequeno, né, que traz uma abordagem bem direta, e aí você pode assistir um vídeo desse aí 3, 4 vezes, vai até decorá-lo, né? E aí, a partir do entendimento desse vídeo, e vocês lembram que no slide passado eu tratei, mesmo de forma rápida, sucinta, mas eu tratei sobre diversidade cultural no Brasil. Vocês lembram? Tem até um pouquinho de texto para vocês relembrarem. Vocês estão fazendo a leitura, ou já fizeram a leitura, porque eu disponibilizei o texto dos slides para vocês esta semana. Então, é tranquilo para também vocês fazerem aí um trabalho rápido em relação a isso. Por que eu fiz dessa forma? Geralmente, pessoal, a gente trabalha o seguinte: a gente trabalha 1 ou 2 atividades nesses encontros presenciais, nesses encontros virtuais, a gente traz nesses aplicativos, né, a gente trabalha muito a questão de trabalhar o Socrative, né, trabalhar o Padlet, são tecnologias que a gente usa, aí a gente aqui na sala disponibiliza
o link na hora aqui no chat para o aluno, e o aluno vai interagindo na própria aula, tá entendendo? A gente antes manda o texto para o aluno fazer leitura e depois faz uma exposição rápida, resumida do texto e joga uma atividade e acompanha a atividade em tempo real, certo? Quando a gente tem mais encontros, quando é turma da noite, por exemplo, quem estuda à noite, que tem 2 dias na semana de encontro, aí são várias semanas e tudo mais. Então, dessa forma, a gente pode trabalhar essa dinâmica. Já aqui, nesse formato de se trabalhar em 2 finais de semana, então é melhor a gente disponibilizar um link desse, vocês assistirem e produzir alguma coisa, certo? Então é melhor fazer dessa forma, porque senão vai ser complicado para vocês resolverem as atividades online. Explicar, principalmente vocês estão começando a explicar como operar nos aplicativos e tal. Então, eu organizei dessa forma. Aí você pode dizer assim, professor, mas por que o senhor não disponibilizou isso lá no início da semana? E vou explicar por quê, certo? Eu ia fazer isso. Aliás, tinha pensado em fazer isso, né? E aí vocês tinham um prazo maior para poder entregar. Vocês tinham que ter entrega até ontem. Se eu tivesse disponibilizado no início da semana, vocês tinham que ter entrega até ontem. Certo? Hoje eu não estaria explicando isso aqui para vocês, não. Já tinha mando e ontem era o prazo de entregar. Eu tinha programado dessa forma. O que acontece? No final de semana, para o início da semana, eu acompanho o grupo, tá entendendo? Apesar do tempo ser corrido, de ser um tempo louco para a gente que é professor e tem outras atividades também, mas a gente acompanha o grupo porque nós estamos na responsabilidade de trabalhar a disciplina com vocês. E eu acompanhando o grupo, eu vi que o professor Pablo, ele estava dialogando com vocês o recebimento de uma atividade que, por sinal, foi prorrogado de prazo. Tá certo? Então, olha só, isso de certa forma é até comum, é uma atividade mais complexa, né? Quando é uma atividade rápida, muito direta, tudo bem, os prazos não são prorrogados, mas quando é uma atividade mais complexa, que é o caso da atividade do Pablo, eu percebi que tinha uma certa complexidade, então o que ele fez? Ele gravou uma explicação para vocês aí e ainda prorrogou o prazo. Então, o que eu resolvi? Suspender a disponibilização da atividade de vocês. Por quê? Porque se eu coloco lá, junto com o Pablo colocando mensagem, dando orientação para vocês, dizendo para vocês se organizarem para cumprir esse segundo prazo e tudo mais, eu jogo uma outra atividade. Jogo conteúdo, que é aqui, né, no caso, o link sugerido, jogo uma atividade e aí começo a interagir com vocês. Vocês não estão tá tirando dúvida. Eu não tinha a oportunidade de estar conversando com vocês como eu estou tendo hoje. Então, o que acontece? WhatsApp. Aí, grupo de WhatsApp para poder tentar tirar algumas dúvidas. E o prazo era até quando? Até ontem. Aí vocês iam ficar nesse dilema. Dá tempo de fazer a atividade do Pablo e dá tempo de fazer a atividade do professor Claudemir? Então, eu analisei por esse lado, suspendi a postagem da atividade, não postei, e esperei vocês concluírem aí. Eu acredito que já concluíram, porque o prazo de prorrogação já foi vencido. Eu acredito que vocês já resolveram essa parte, ou seja, vocês não têm mais pendência desse trabalho com a disciplina do Pablo. Agora, sim, o foco é nessa disciplina. Né? O foco é nessa disciplina. Nós vamos ter essa atividade rápida, simples, pequena, que, como eu falei, eu não exigi número mínimo de lauda, então você pode escrever uma lauda e contemplar o seu entendimento sobre o vídeo, tanto uma turma como a outra, entrega na segunda-feira. Eu vou estar disponibilizando uma outra atividade, né,
essa segunda atividade, ela vai ser para vocês pesquisarem sobre uma temática, por exemplo, do pessoal da pedagogia, né? Eu vou pedir que vocês abordem o autor Darcy Ribeiro, com a obra O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. É um livro grande. Aí você diz assim, calma, professor, que é isso? Aí nos assustar. Não, pessoal, não estou pedindo para vocês fazerem a leitura do livro do Darcy Ribeiro, não. Dentro dessa obra, o Darcy, ele trata, né, ele fala, ele é um antropólogo, né, ele escreve sobre os Brasis na história. Uma parte dessa obra, né, tem uns capítulos que ele trata dos Brasis. Ele subdivide o Brasil em vários Brasis, né, que ele chama os Brasis na história. Né? Aí ele fala da região sul, né? O sulista, ele fala sobre o sertanejo, ele fala sobre o caboclo, né? E assim por diante. Então, dentro dessa perspectiva antropológica que o Darcy trabalha nessa obra, ele traz justamente essa subdivisão não geográfica. Ele não se atém à questão de o Brasil ele é dividido em várias regiões de forma geográfica, região norte, sul, leste, oeste. Não é dessa forma que ele subdivide. Ele subdivide que por essa questão cultural, né? O sertanejo aí é mais focado em uma região geográfica ali no sudeste, mas também entrando para outra região geográfica do país e tal. Então você vai lá pesquisar um pouco o que eu peço nessa outra atividade, que eu ainda vou disponibilizar para vocês. Calma, não está no grupo ainda. Eu vou estar pedindo que pesquise sobre esses Brasis que o antropólogo Darcy Ribeiro escreve. Certo? Pessoal, nessa daqui eu não estou pedindo para vocês escreverem coisa de vocês. Vocês percebem? Pesquise sobre esses Brasis que o antropólogo Darcy Ribeiro escreve. O que isso significa dizer? Que se você for lá na internet e colocar essas palavras-chave para pesquisar sobre alguém que já escreveu alguma coisa a partir dessa obra do Darcy, se você for lá dentro da própria obra do Darcy, olhar nos capítulos que tem, você achar, tem um parágrafo aqui que eu acho importante, que ele fala sobre o sertanejo, isso aqui é importante eu destacar. Vou levar isso aqui para a minha atividade. Você pode fazer isso através de um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu não estou pedindo que você interprete o que ele trata e você escreva sobre. Está entendendo aí? Ou seja, então, se você trouxer algo de lá, eu não vou estar dizendo que você está plagiando o trabalho. Por quê? Porque eu não estou exigindo isso. Certo? Então, fica mais fácil de você ter o contato com essa abordagem, com o que o antropólogo Darcy Ribeiro fala sobre esses Brasis, né? E aí você traz o que você conseguiu pesquisar, que você achou interessante e claro, é interessante que sempre que a gente pesquise algo na internet, é interessante que a gente coloque o seguinte, que vou só um momento, aqui apareceu uma mensagem aqui, eu acho que está dizendo que está pedindo para ligar aqui a fonte, só um momento, desculpa. Pronto, já resolvi. Desculpa aí, aqui pediu para ligar aqui o notebook. Sim, então, vocês vão pesquisar. É interessante que, quando você pesquisar algo no site, quando você pesquisar algo na internet que não é a produção sua, você identificar de onde você pesquisou, você só coloca lá a referência, coloca lá no site, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, lá no final
do seu texto, você pode colar o site que você pesquisou. Você já vai se acostumando a trabalhar dessa forma, para você não ter problema depois de produzir alguma coisa e não fazer referência de onde você buscou as fontes, certo? E aí, depois você, num trabalho que é mais exigido, você tem um problema do professor considerar que você plagiou o trabalho. Não é o nosso caso aqui, eu estou apenas só dando aqui uma dica para vocês. Então, é isso que eu vou estar tratando com vocês na segunda atividade, pessoal da pedagogia, certo? O pessoal da educação física, o que é que eu vou estar tratando na segunda atividade? Só um momento. Pronto. Na segunda atividade, do pessoal da educação física, eu estou disponibilizando, pessoal, um artigo. Ele tem aproximadamente 10 páginas, ou seja, é um artigo pequeno, certo? Então, na atividade, eu coloco o resumo do artigo. Coloco o título, o autor e o resumo do artigo. E aí eu coloco na atividade que eu peço que, com base nessa leitura, vocês desenvolvam um texto sobre o uso social do corpo. Por quê? Porque esse artigo, ele trata as técnicas do corpo em Marcel Mauss e o campo desportivo. Então, vocês da educação física, tem um autor, né, que trata a respeito da questão do corpo, né? Inclusive, eu tenho capítulo da obra desse autor. Se vocês quiserem, também eu posso disponibilizar. Mas eu achei melhor disponibilizar para vocês. Eu vou postar no grupo de vocês o artigo, que o cara já faz uma leitura da obra, né, do Mauss e escreve sobre. Ele trata dessa questão do uso social do corpo. Aí vocês na educação física já estão se identificando com isso já no início do curso, né? Vocês com certeza têm uma afinidade, têm uma paixão pela questão da saúde corporal, né? A educação física trabalha muito com essa parte, né, de tratar da saúde física das pessoas. Então, acho que vocês já têm aí um certo entendimento com essa questão. E aí vocês vão descrever sobre o uso social do corpo, né? A partir dessa perspectiva de uma leitura do Marcel Mauss, né? Então, é isso que eu vou estar pedindo nessa segunda. Essa segunda atividade, vocês vão ter até o dia 20 para entregar, ou seja, até sábado que vem. Você tem a semana todinha para ler um artigo de 10 páginas, né? E aí, a partir do entendimento desse artigo, descrever. Eu também não pedi número mínimo de página. Entendam, certo? Sempre essas colocações que eu estou repetindo e fazendo aqui, que é para vocês entenderem que o que você escrever vai ser levado em consideração, né? Ah, mas, professor, eu tive dificuldade, eu só consegui fazer aproximadamente uma lauda, uma página. E aí vai ser satisfatório para a minha nota? Como é que eu vou ficar? Isso compromete a avaliação? Calma, pessoal. A gente vai ponderar tudo isso aí. A gente sabe que vocês estão numa turma de primeiro período, se ambientando com o mundo acadêmico, com o ensino superior. Então, a gente leva em consideração essas ponderações
de dificuldade que vocês podem apresentar, certo? Tranquilo? Então, para não deixar vocês aí muito preocupados e depois dizer que não vai conseguir, então vai conseguir sim, certo? É um texto simples. Essas formatações que o senhor pede, é como eu falei no início, isso é para vocês ir se acostumando em organizar textos dentro de uma formatação acadêmica, texto organizado, padronizado, com fonte, tamanho de fonte, espaçamento, margem, essas coisas desse tipo. Nada que seja difícil de fazer, certo? Ou que seja impossível de fazer, né? Então, é isso que eu trago para vocês, né? Aí você diz assim, mas aí já tem 2 atividades, se eu ainda vai ter uma terceira, a V3. A V3 é uma nota que eu vou estar pedindo que vocês façam uma leitura da obra do Roch Laraia, que conceitua cultura, né? Dentro de uma perspectiva antropológica. Aí, essa atividade, que eu também vou disponibilizar para vocês lá no grupo, ela tem o prazo de entregar até o dia 25. Até o dia 25. Né? Vocês têm a semana, né, mais uma parte, né, da outra para vocês conseguirem entregar, né? Então, nessa daí, eu peço que vocês façam uma resenha. Olha só, deixa eu só explicar aqui uma coisa interessante para vocês. Na atividade, eu peço para vocês resenhar essa obra de Roch Laraia, esse livro de Roch Laraia, vocês fazem uma leitura dele e fazer uma resenha dele. E eu faço o seguinte, eu vou lá e coloco na mesma atividade, através de um texto, eu descrevo para vocês algumas orientações, algumas informações importantes de como fazer uma resenha, para fazer uma resenha. Por exemplo, eu digo que para fazer uma resenha você precisa fazer uma leitura atenta, ou seja, você lê a obra, né? Você precisa tentar contextualizar essa obra, ou seja, saber por que essa obra foi escrita naquele período, o que acontecia, né, em relação a essa questão. E aí você vai argumentar, você vai escrever algo a partir do seu entendimento, né? Pode ser um reconhecimento de uma obra importante, né, que você considera, mas também pode ser uma crítica de que você pode achar que a obra ela não é tão importante assim, porque ela pode ter deixado de abordar pontos estratégicos para discutir essa conceituação de cultura. Claro, se você fez uma outra leitura, se você tem bagagem, de repente você é uma pessoa que gosta de ler sobre essa questão da antropologia e a questão cultural. Você já tem uma bagagem de leitura, né? E aí você pega uma obra dessa para fazer uma leitura. Não necessariamente você vai ter que concordar. Estou vendo, está só caindo a conexão. Você não é obrigado a concordar com o que o professor está dizendo. Eu fiz a leitura dessa obra, eu acho interessante essa obra, tanto que eu trabalho com ela na disciplina. Se eu não achasse interessante, com certeza eu teria dispensado, né? Mas esse é o meu ponto de vista, né? De repente, você tem uma outra bagagem de leitura sobre cultura que a obra de Roch Laraia não atende. Então, você pode fazer a sua argumentação. Só para explicar para vocês. E aí aqui eu tenho um leque de sugestões para você se antenar numa resenha. As perguntas que você faz, ou seja, as suas inquietações, né? Que você... qual o assunto da obra, né? O autor ele é conhecido ou não,
você já leu outra obra dele, né? E assim por diante. Então, só para poder a gente... E é comum a todos, viu? Os dois grupos, as duas turmas, vão resenhar sobre a mesma obra, tá certo? Então é isso. Os encaminhamentos de como a gente vai organizar as atividades de vocês, eu já expliquei aqui, está gravado aqui na aula. Uma atividade eu já passei, uma atividade já está com vocês, está correndo o prazo. Eu vou disponibilizar a outra atividade logo em seguida, certo? Então, eu acredito que de hoje para amanhã eu disponibilizar outra atividade e aí depois eu disponibilizar a outra. Eu imagino que a obra de Roque Laraia vocês já estejam lendo. Para entregar dia 20, ao segundo. Por que eu não joguei tudo de uma vez só? Porque senão vai dar uma confusão na cabeça de vocês. É uma coisa de cada vez, pessoal, certo? Então a gente tem o quê? Nós tivemos, semana passada, vocês tiveram contato inicial com o conteúdo. Vocês tiveram o tempo para terminar a disciplina do Pablo, vocês concluíram. Vou já. E aí, a gente vai iniciar agora a trabalhar os compromissos de vocês com essa disciplina. O que é? Fazer uma atividade rápida para o dia 15, para segunda-feira. Né? Quando for a partir da terça-feira, você tira um tempinho para fazer essa atividade da pesquisa do Darcy e do pessoal que vai fazer a leitura do artigo, pessoal da educação física, né? Aí vocês vão ter até o sábado, dia 20. Até o sábado, dia 20. Mas no sábado, dia 20, a gente vai ter aula. Aí tudo bem, vocês vão ter aula. Com certeza o outro professor vai estar abordando uma outra disciplina, assim como eu fiz. Né? Mas vocês também estavam com o Pablo da mesma forma. Vocês terminam uma disciplina, inicia outra, aí aquele tempinho vocês concluem a atividade da disciplina para vocês dar continuidade na outra. Né? Eu não estou fazendo muito diferente disso. É tanto que a terceira atividade eu estou dando prazo para o dia 25. Né? Então, a primeira você entrega segunda, dia 15, rápida. A outra também deve ser rápida, porque eu não coloquei uma atividade complexa. A atividade complexa é a AV3, porque é fazer uma leitura de um livro e resenhar sobre um livro. Isso eu tenho consciência de que é uma atividade complexa. Vocês têm razão em dizer que é uma atividade complicada. Mas aí eu estou deixando o prazo até o dia 20, até o dia 25. E outra coisa, esse texto já está com vocês desde o início da semana. Né? Eu disponibilizei para vocês, logo eu disse que ia disponibilizar uns textos para vocês, e eu disponibilizei para vocês esses textos. Tudo bem, vocês estavam trabalhando uma atividade, uma disciplina do Pablo, pode até não ter conseguido fazer muita leitura, né, das páginas desse livro, mas você poderia já ter começado, né, porque é conteúdo, de qualquer maneira. Né? Só para tentar ajudar aí vocês entenderem. Então, vocês um conteúdo que vocês pegaram um espaço de 15 a 20 dias para fazer uma leitura, apesar de que eu só estou pedindo a atividade agora, que é uma resenha, mas ler você já poderia ter começado a ler, certo? Então, só para poder vocês entenderem aí como é a dinâmica da gente abordar esses conteúdos. Outra coisa, a resenha que vocês fizerem, façam a maneira de vocês, certo? Que vocês entendem por resenha, que vocês já fizeram aí no ensino médio,
que vocês já conseguiram ver ou vão conseguir ver na internet, modelo de resenhas, coisas tranquilo. Eu também vou ponderar essa questão, né? Claro que se eu tivesse numa disciplina com vocês, no quinto, no sexto período, e eu pedisse uma resenha de uma obra, o meu critério de correção da resenha seria totalmente diferente para o critério que eu vou usar para essa de vocês. Está entendendo? Por quê? Porque eu preciso compreender que vocês estão chegando agora nesse mundo do ensino superior, né? Então, se vocês estão chegando agora, eu tenho que ter a compreensão de entender as limitações. Então, em relação à questão de nota, calma, fique tranquilo. O importante é vocês cumprirem com o que a gente propõe. Ir lá, fazer a atividade e entregar, certo? E a questão da nota, a gente vai ter essa ponderação em relação a isso. Então, para a gente entender que nós não vamos complicar a questão a questão da correção de atribuir as notas a vocês, certo? Tranquilo? Eu vi que vocês estavam escrevendo algumas coisas lá no chat e eu acho que eu ia respondendo. Já no que eu ia falando, acho que eu já ia respondendo. Essa questão do fica puxado, de que é muita coisa e tal, eu já fui explicando, certo? Então, vamos lá. A primeira e a segunda atividade, pessoal, são atividades simples que o prazo é suficiente. A terceira atividade, eu também acho que o prazo é suficiente, porém é uma atividade complexa. Então, vamos pensar que esse prazo vai dar certo. Até porque, quando vocês tiverem o contato com a outra disciplina do professor, vocês não sabem como é que o professor vai encaminhar as atividades para vocês. Então, se eu colocar aí uma atividade para o final do mês, como eu disse assim, corre o risco de chocar com a data do próximo professor, também exigindo uma atividade complexa e você não tem nem 2, 3 dias depois da minha atividade para poder pensar a atividade do outro professor. Aí, pensa como o negócio complica. Mas, de repente, a gente pode dialogar alguma coisa daqui para lá, né? No grupo do WhatsApp a gente pode dialogar alguma coisa daqui para lá. Mas esses prazos, coloque aí como compromisso para vocês cumprirem, tá certo? Então, era isso que eu queria trabalhar com vocês, a parte dos encaminhamentos das atividades. Olha só, dentro da proposta da disciplina, eu estou trabalhando com vocês, certo? Isso da parte conteudista. Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque essa dinâmica aqui, nós não estamos mais no ensino médio. Eu chegar aqui, só organizar uma tela de slide, colocar um texto, jogar uma atividade e pedir uma resolução de uma atividade dessa forma. A gente está trazendo abordagem, né, em relação à temática antropológica e sociológica, tanto do que se refere à educação, como do que se refere à questão da saúde, porque são 2 grupos de alunos, né? Vocês sabem disso. Dentro dessa proposta, a gente traz o quê? A gente traz aqui que a parte conceitual é importante vocês entenderem, né, por que estudar antropologia, né, que conceito é esse, o que isso estuda, a gente fez isso. Né? O que isso tem a ver com a questão da educação, o que isso tem a ver com a questão da saúde, a gente foi lá e trouxe essas abordagens de forma resumida, mas a gente trouxe aqui para vocês. A conceituação de saúde, o que pensam a respeito de saúde, o que é mesmo saúde e tal. A gente trouxe isso. Para entender essa conceituação antropológica, né,
a gente precisa entender que se trata de uma questão cultural, né? Dentro dessa perspectiva de estudar a humanidade a partir da sua evolução, né, do seu desenvolvimento, você precisa ter uma compreensão de que o fator cultural, isso está muito presente, influencia muito no comportamento da sociedade, no comportamento das pessoas. Então, não é estudar uma questão física apenas, ou seja, ou uma questão geográfica apenas, mas uma questão cultural, como é que as pessoas agem em determinados lugares do mundo, né? O homem, ele é o homem aqui no Brasil, ele é o homem lá na Bélgica, nos Estados Unidos, no Japão, no Vietnã, em qualquer lugar do mundo, né? Quando eu falo homem, eu estou falando a pessoa humana, eu não estou tratando de gênero, entendam isso. E depois, assim, o cara está sendo machista falando só de homem, esquecendo que tem mulher também. Calma, pessoal, não estou tratando disso. Estou tratando que, quando eu falo o homem aqui no Brasil, aqui no Brasil, é em qualquer outro lugar do mundo, ele tem o seu porte físico, ele tem suas características que podem mudar, questão de cor da pele e algumas coisas mais, mas o esqueleto humano, físico, a quantidade de ossos do humano daqui do Brasil, a mesma quantidade de ossos do humano de alguém da Coreia, por exemplo, né? E outros países mais. O que é que difere o comportamento um do outro? É justamente o seu modo de viver, o seu modo de vida, a sua cultura. E aí é importante a gente tratar dessa questão, né, da conceituação de cultura, e aí eu trouxe para vocês aquelas apresentações na aula passada, disponibilizei para vocês um material, então dentro dessa proposta a gente traz isso, né? Não dá para a gente amildar muitas coisas em 2 encontros, mas a gente traz a proposta para poder vocês se sentirem motivados e provocados a buscar conhecimento em relação a isso. Aí vocês vão fazer através dessas atividades que a gente pede. Faça uma leitura disso, assista isso, pesquise isso. Então, essa dinâmica que a gente tenta fazer de uma maneira pontual para vocês tratarem uma disciplina teórica, né? Dentro dessa dinâmica do curso. Vocês entenderem. Se isso aqui fosse uma disciplina semestral, em que a gente tivesse aula 1 ou 2 vezes por semana durante 4 meses no semestre, era uma outra história, né? As atividades, a maneira de se trabalhar a disciplina tinha uma outra dinâmica. Então, só para vocês entenderem tudo isso. Então, a gente trouxe essa abordagem, contemplou o pessoal da educação, né? Numa atividade em que eu peço do Darcy, contemplo o pessoal da educação física, tratando especificamente do que se refere à questão do corpo, do uso social do corpo, ou seja, está tratando do físico, que vocês têm uma abordagem mais direta, né, das questões físicas, mas também tratando de uma questão comportamental, social, né, como é que se dá essa relação do físico com o social, com as relações e comportamentos da pessoa, tá certo? Então, isso é para vocês entenderem que são provocações que a gente traz. Cabe a vocês buscar aí um pouco de entendimento mais aprofundado. Dentro dessa perspectiva, eu trago hoje, pessoal, umas telas de slide aqui de um texto que é um texto pequeno, de poucas páginas, né? E nesse texto é tratado da cultura de um grupo, de uma sociedade norte-americana, né? Você está no continente
americano, não é uma cultura europeia, não é uma cultura asiática nem africana, é uma cultura de um povo que vive no continente americano, né? Mais precisamente na América do Norte, os norte-americanos, e que as pessoas têm uns hábitos um tanto quanto distinto de outros hábitos, né, de outras sociedades. Né? E aí eu vou estar mostrando para vocês aqui, através de um slidezinho que resume esse texto, depois eu disponibilizo o texto para vocês, se vocês fazerem leitura. Tem atividade desse texto? Não. Mas eu disponibilizo, eu coloco lá no grupo. Né? Quem tiver tempo de ler, quem tiver interesse de ler, faz uma leitura, se achar interessante, faz uma leitura, tudo mais. Tem vídeos, eu tenho vídeos, links de vídeos de professor que já estudou mais sobre esse texto, sobre esse povo, que beleza, tá certo. Depois você assiste a aula gravada. Então, para você se aprofundar, para você entender mais a respeito dessa cultura, desse povo, né? Mas aí também fica a critério. Isso aí, se a gente tivesse tempo na disciplina, aí sim, era um conteúdo que a gente ia exigir a atividade dele, que a gente ia trabalhar com ele. Mas, infelizmente, a gente não tem condições de fazer isso. Então, já para poder vocês ir entendendo aí um pouquinho a lógica, tá bom? Só um momento, pessoal. Só um momento. Iniciar aqui a apresentação. Pessoal, o texto, o título é O Ritual do Corpo entre os Nasirema. Né? E esse texto é de Horace Miner. Né? Então, eu vou trazer para vocês aqui a apresentação das telas do slide. Apresentação de uma janela. Pronto, já está apresentando para vocês, não é isso? Só confirmando, pessoal, na minha tela já aparece. Na de vocês aparece também? Certo, tranquilo. Vamos lá. Então, como eu falei, né, ritos corporais entre os Nasirema, né, que é um texto do Horace Miner. Então, vamos lá. O que o Horace Miner aborda nesse tema? Ele diz o seguinte, né, que nós civilizados, né, que nós civilizados possuímos a tendência de julgar o diferente como inferior, talvez por não queremos entendê-lo. Existem no planeta vários povos e etnias estranhas. Uma delas é o Nasirema. Bom, eu queria trazer aqui uma fala aqui para vocês em relação a essa questão. O que a gente pode entender disso aqui? Vocês observam que dentro daquela parte conceitual
dentro do que a gente abordou naquela tela de slide na aula passada, a gente falou de uma coisinha chamada de etnocentrismo. Vocês lembram, né? Que é etnocentrismo, é a pessoa que, né, julga o outro a partir do seu, né, se coloca como superior e tal. Isso pode causar conflito. Ponto. Citamos até um exemplo de um conflito mundial que foi a Segunda Guerra Mundial a partir do Adolf Hitler, né, com a sua ideia de raça pura. Falei isso aí, né? O que é que essa tela está trazendo para a gente? Está dizendo que a gente, nós civilizados, aí está entre aspas, vocês estão vendo que está civilizado, está entre aspas, né? Por que a gente coloca civilizado entre aspas? Né? Aí vocês sabem o porquê que uma palavra vem entre aspas. Ela pode não ser sua e ela pode ter também aí uma outra significação, né? Outro significado. Então, nessa perspectiva aqui, esse civilizado que está entre aspas, não estou dizendo que é uma palavra de outro autor. Eu estou dizendo que nós civilizados, a gente pensa que é civilizado, é a partir de quê? A partir do nosso olhar. Então, é uma visão eurocêntrica. Civilizado é a partir desse olhar, né? Por que eu digo isso? Vocês lembram que rapidamente eu falei que os povos originários dessa região que nós vivemos, que é o Brasil, né, eles já existiam aqui, ninguém sabe há quantos anos, há quanto tempo, mas eles já existiam aqui, né? E quando os europeus aqui chegaram, né, naquela expedição para a marítima e tudo mais, lá aquela aulinha de história que a gente assistiu lá no ensino médio, aliás, no ensino fundamental, aí os caras olharam e são selvagens. Ou seja, um grupo de pessoas que veio numa caravela, ou num grupo de caravelas, não sei, vamos dizer aí que tivesse aí 100 pessoas, né? Nessa expedição. Ah, professor, mas tinha mais do que isso. Ah, pois tá bom, então vamos lá. Né? Vamos lá, vamos dizer aqui que tivesse 1000 pessoas. Né? Esses caras chegaram aqui, olharam para uma população, né, de aproximadamente 5 milhões de habitantes da época e disseram que os caras eram selvagens. Por quê? Porque os caras andavam seminus ou nus, porque os caras viviam nas matas, sobreviviam do seu convívio ali com a natureza, tirando algo da natureza para sobrevivência. Aí os caras não sabiam ler e escrever aos moldes da escrita tradicional. Os caras tinham uma comunicação entre eles se entendiam. Mas com esse grupo que chegou, não tinha esse entendimento. Então, esse grupo olhou e disse: o cara é selvagem. Se é selvagem, nós somos civilizados, então nós somos superiores. Então, olha essa visão de superioridade, ou seja, etnocentrismo, certo? E aí, o autor diz que essa visão que a gente tem, esse pensamento que a gente considera um ser civilizado, a gente se acha no direito de julgar o outro, que é diferente, como um ser inferior, certo? E aí ele diz assim, no planeta existem vários povos e etnias que são estranhas. Ele usa uma palavra que são estranhas. Estranhas para quem? Para esse homem civilizado, né? Que se considera aí superior a esse outro que é diferente. E uma dessas etnias, né? Ele trata que é o Nasirema. Como eu falei, é um povo que vive numa região da América do Norte, né? E aí eu vou estar resumindo aqui para vocês o que ele traz no texto, através aqui de umas telas de slide, né? Para vocês entenderem também essa questão de como é a relação
da convivência, do comportamento humano. Vocês lembram que quando eu pedi para vocês responderem o que é antropologia, aí vocês diziam que era o estudo da humanidade e tal, né? Vocês lembram disso aí, né? Vários de vocês repetiu essa definição de antropologia. Então, vamos lá. Como esses são esquisitos. Olha só, exclamou, né? Como eles são esquisitos. O que é que eles fazem? Lá no texto, o Horácio, ele diz que eles realizam rituais religiosos estranhos, que diariamente eles praticam rituais de tortura com o próprio corpo, viu? Lutam constantemente entre si e, às vezes, tiram a vida de seus adversários. Ou seja, disputam através da luta, né? Que é o mais forte, quem é o que é superior. Então, para que eles fazem isso? Né? Então, tem um sentido. Então, veja como é que essa tribo ela é estranha. O Nascirema, ao acordar, ele inicia seu ritual de purificação. Guarde bem, ritual de purificação, viu, pessoal? O que é isso, professor? Vamos lá. O que ele faz? Ele esfrega um objeto sobre a boca, chegando, na maioria das vezes, a sangrar, e logo após utiliza um objeto cortante, bem afiado, né? Quanto mais afiado, melhor, e passa pelo seu rosto por minutos. Os menos hábeis têm seu rosto e pescoço todo cortado. O que eles fazem aí? Esses dois rituais que eles costumam fazer logo de manhã, cedinho. Do que o autor está falando? Quando ele coloca um objeto sobre a boca e quando ele usa uma navalha afiada, algo cortante no rosto. O que o autor está dizendo? Alguém quer comentar? Se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone e falar. O que vocês entendem por esse ritual? Ele diz que esse pessoal é estranho, que tem um comportamento diferente. Pessoal, nós civilizados, aí eu aspa novamente, né, para não ser injusto. Nós civilizados, o que a gente faz de manhã quando a gente acorda, que vai para o banheiro? O que a gente faz? Hein? Além das necessidades fisiológicas, claro, mas o que a gente faz de higienização? Vocês não fazem nada de manhã quando acorda, que vai ao banheiro para se higienizar? Vocês não fazem nem nada em relação à boca de vocês? Só pode responder. Escova o dedo. Eu pensei que eu estava sozinha na sala, pessoal. Sinceramente, eu pensei que não tinha ninguém escutando. Vocês tinham deixado os equipamentos ligados e tinham saído daí do espaço de vocês. Pronto, ó, tomar banho, escovar dente, certo? Né? E o que a gente faz, principalmente os homens, com esse rostinho lindo que cada um tem? O que faz, hein? Principalmente quem trabalha em determinados lugares que tem uma exigência de padrão, de estética e tudo mais. O que o cara faz? Pega o quê? Um presto barba, pega uma navalha e vai fazer o quê? Fazer a barba. Fazer a barba, né? Fazer a barba. Então, o que tem de estranho nesse pessoal? O cara está dizendo aqui que os caras têm um comportamento estranho. E nós, civilizados, não fazemos algo semelhante a isso também, não? Assim, pode ser esquisito a maneira deles fazerem a barba, de muitas vezes se cortarem e tudo mais.
Não pode ser esquisito a maneira deles higienizarem a boca deles. Por quê? Porque é aquele cita que sangra. Muitas das vezes a gente também passa um fio dentalzinho lá no dente e quando a gente vai enxaguar a boca, tá lá o sangue descendo também, né? Isso não aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, não foi só uma vez, não. Então, então é isso. Né? Então, para a gente entender que isso depende de cada pessoa, de cada grupo étnico e tudo mais, tá entendendo? Isso não significa dizer que mais ou menos do que o outro. Para a gente tentar entender, certo? Então, vamos lá. Mas ele continua dizendo assim, em seu ritual religioso, ali foi o ritual corporal, de higiene corporal e tal, tudo mais. De certa forma, um exagero comparando com o que a gente faz. A gente faz uma maneira mais ponderada, né? Passa aqui já pega uma escovinha industrializada e tal, né? Usa aí os equipamentos já com mais segurança, né? Podemos até dizer assim. Mas, além disso, eles também têm um ritual, religioso, ou seja, para a gente entender essa questão de religiosidade, né? Porque às vezes a gente é ocidental, a gente tem um contato maior com o cristianismo e a nossa religião que é mais praticada aqui no Brasil é o cristianismo, subdividido em algumas religiões da católica às evangélicas, mas que tem essa mesma característica de ser cristão, né? Tem outros que não são, mas a grande maioria é. Né? Então, isso não significa que todo mundo é cristão, né? Então, esse povo lá, os Nassirema, eles também tinham uma prática religiosa, eles tinham a sua maneira de cultuar, de fazer a sua religiosidade. Então, o que ele diz assim? Em seu ritual religioso, demonstra uma estranheza incrível. Adora seu Deus com rituais exaustivos. Chegam a andar quilômetros de joelho, carregando um peso sobre o corpo. Assim, acreditando eles que terão respostas dos céus, ou seja, dos altos de algo superior, ou seja, que está acima deles que são humanos, né? Uma outra questão aqui, olha só, os caras são estranhos no que se refere à questão de cultuar o seu Deus, né? Eles têm lá uma prática de cultuar o seu Deus numa forma exaustiva ao ponto de andar quilômetros de joelho, né? E ainda carregar algo pesado sobre os ombros, né? Sobre o seu corpo. Então, ou seja, sacrifício. Isso, eles acreditam que, ao fazer esse sacrifício, né, os seus pedidos eles estão sendo vistos pelos seres superiores, pelo seu Deus, pelo alto, né? E vai obter resposta dos céus. Isso é uma crença que eles têm e eles manifestam essa crença através desses rituais. Aí eu pergunto também da mesma forma, pessoal, como é que nós ocidentais, muitas das vezes, nos comportamos diante da questão da nossa religiosidade, da nossa manifestação da nossa fé? Né? Tá, tudo bem, não vamos andar quilômetros, não. Mas quanto de nós não já viu, ou de repente até alguém já fez, de subir alguns pisos de escada até um determinado santuário, de joelho, ou andar uma procissão, quilômetros de pé descalço, vestindo uma veste específica, levando algo para colocar em oferenda. Será que isso não acontece, inclusive, com os ocidentais que pregam a sua fé, a sua religião cristã? É uma interrogação que a gente faz, né?
Então, por que a gente diz que esse povo é estranho, mas a gente não diz que a gente é estranho? Né? Então, assim, para a gente entender aí essa questão das culturas das pessoas, né? Então, eles fazem isso, né? E aí, um outro negócio interessante aqui que tem lá no texto, eu coloco aqui como destaque, assim, né? Que a Anacirema, essa nomenclatura, Anacirema, é como é chamado a fêmea, ou seja, a mulher nessa cultura, nessa civilização, nesse povo, né? Nessa etnia que é os Nacirema. Ela realiza certos rituais para a conquista do macho, ou seja, para a conquista do homem. Ela faz uma prática de certos sacrifícios que chegam a ser torturosos. Né? Que é isso? Se abstém de certos alimentos consumidos pela tribo, chegando a ficar bem abaixo do peso normal, ou seja, emagrecer, e as suas estruturas ósseas tornam-se visíveis. Então, emagrece ao ponto de ficar bem exposta. Né? Então, questão estética, o uso social do corpo, pessoal da educação física. Tá vendo? Não estou tratando do texto do Maus. Eu estou tratando de um texto de Horácio Mine sobre uma etnia norte-americana que tem um comportamento, que tem um costume que, para nós civilizados, considerado estranho, certo? Mas, olha só, como há uma relação, não dá para associar, né? O que essa mulher está fazendo aqui para conquistar o seu par, né? A sua cara metade, né? A sua metade da laranja, né? Parafraseando aí o Fábio Júnior, né? Então, é isso. Está tratando de quê? De um uso social do corpo, né? Então, ela se preocupa com a questão corporal para atingir um objetivo, para satisfazer um padrão que, dentro daquela sociedade, é imposto, né? Um padrão que é imposto dentro daquela sociedade. Então, vamos lá. As que chegam a esse estado, ou pelo menos próximo dele, são admiradas, olha só, né? Então, esteticamente, ela é uma modelo, vamos dizer aqui no nosso linguajar atual aqui dentro da questão da moda, né? Então, é uma modelo. Então, ela passa a ser admirada. E já aquelas que não conseguem, se torturam ou acabam sendo rejeitadas pelos homens da tribo, pelos machos da tribo. Certo? Pode falar aí, Leni. Não, era essa a dúvida. Será que esse padrão de dizer que a boniteza hoje está relacionada à magreza vem daí? Certo. Não necessariamente vindo daí, mas para você ver que o que a gente vê hoje, né, não é uma coisa só de hoje ou só de um determinado lugar do mundo, mas isso também é comum, pode ser comum em outras culturas, em outras regiões e também em outros períodos da história da humanidade, sabe? Então, isso também pode ser percebido dessa forma. Então, as tidas gordinhas, eu coloco aqui entre aspas, pessoal, não estou falando de forma pejorativa, né? Então, elas se sentiam incapazes de chegar a esse estado de estética, né? De bem-estar físico, e por conta disso ela sofria rejeição, e isso era uma tortura para elas, certo? Aí você diz assim, eita, mas não tem nada sobre o homem, sobre o macho Nacirema? Tem, ó. Ele aborda aqui o Onaciremo, que é o nome que é dado para o homem, né, ou o macho, como ele usa no texto. Estou falando essa palavra macho, porque é o linguajar, né, da contextualização, né? Mas aí você
percebe que sempre quando eu falo macho, eu faço referência ao homem, que é para questão de gênero, né? Para depois dizer assim, o professor está usando um linguajar pejorativo, macho e tal. Macho isso é coisa para tratar de relação de animal, irracional e tudo mais. Não. Vamos entender a contextualização do que o texto está trazendo. Então, ele, para atrair uma fêmea ou a mulher dessa etnia, realiza 3 vezes na semana um ritual onde tortura seu próprio corpo, levantando os objetos pesados por várias vezes durante pelo menos 1 hora, chegando a derramar litros de suor. Quanto maior o sacrifício, melhor. Olha só, o cara também, lá nessa etnia, nessa civilização, ele se preocupa com a estética corporal, com o uso social do corpo dele, para ficar bonito e sarado, vamos usar nossa linguagem agora contemporâneo, né? E para isso ele faz o quê? Exercício físico. Se fosse aqui no Iguatu, aí em Jucás, em Cariús, ou seja, se fosse aqui na nossa região agora, o que esse cara estava fazendo? Qual era o ritual que esse cara, que a gente pode dizer que ele está fazendo para poder se sentir atraído pelas as pares dele ou pela par que ele a segunda metade? Sim, Ileni, pode falar. Tu ia falar alguma coisa? Ah, sim. Porque teu microfone tem ficado ligado. Pronto. Então, se fosse agora, para trazer para o nosso momento atual, hoje, 13 de novembro de 2021, século 21, esse ritual aqui seria o quê? Para deixar o corpo sarado, bem definido e chamar a atenção. Mas agora eu vou dizer, academia, ele ia frequentar a academia regularmente. Pronto, aí vocês da educação física aí, iam ficar rindo à toa, né? Eita, o cara tem que gostar mesmo para ficar malhado, porque vai ter emprego pra gente. Vai precisar do personal trainer e tal. Tá entendendo aí? Ó, o uso social do corpo também, ou seja, não é coisa só de hoje, né? Mas também de outras civilizações, de uma outra maneira. Aqui o autor ele não disse que o cara ia para a academia, né? A academia, falar de academia, para ele, nesse período lá, poder estar sendo anacrônico, né? Não caber essa expressão. Mas é o quê? É um exercício físico de forma até exagerada, como ele coloca aqui, diz que o cara chega a suar, perder litros de suor, né? Para poder conseguir o seu objetivo. Então, é uma sociedade que ela traz essas características para viver ao seu modo, naquela região. O texto ele é mais longo um pouco, aqui eu tirei apenas essas 10 telas do slide para resumir, mas quando vocês fizerem a leitura do texto, vocês vão perceber que existe dentro do texto uma relação social, quando se refere à questão dos rituais de oblação, dos rituais de purificação. Você lembra que eu iniciei o texto falando sobre a questão de purificação? Eu pedi que vocês guardassem esse nome, essa palavra, purificação, o quê? Para poder se purificar, para estar limpo dos seus pecados, de algo que lhe colocasse incapaz de estar ali naquele meio, né, de receber aquela graça e tudo mais. Então, lá o pessoal fazia oratórios, né, tinha lá uma caixinha que lá tinha, nessa caixinha, alguns objetos, e aí era tido um pessoal que dominava essa prática aí como os homens que cuidavam da boca das pessoas, né? Que a gente pode chamar hoje dos dentistas, né? Dos odontólogos, né? Tinha a questão das relações de economia, no texto ele aborda também, para perceber que, mesmo sendo uma tribo, mesmo sendo uma etnia que não é identificada como dentro dos padrões da civilização
ocidental, dentro da questão eurocêntrica, essa visão que tem. Mesmo assim, percebe-se que existe as pessoas que são mais de posse, aí nas suas casas tem uma quantidade maior desses espaços, dessas caixinhas, que seria um oratório, e aí tem uma parte onde se coloca algo para fazer a purificação, como se fosse uma espécie de uma alga benta, que você se lavava com ela e você estava purificado. Tal. Então, são várias abordagens que ele traz desse povo, né? Então, é interessante, é um textinho curto que dá para vocês lerem assim rapidamente, depois, quem quiser ter a curiosidade, vou disponibilizar para vocês. São apenas 5 páginas, né? Então, não estou cobrando a atividade dele, certo? Só para tipo de informação. Então, pessoal, eu achei interessante trazer para vocês, vou parar aqui a apresentação, eu achei interessante trazer para vocês essa abordagem desse povo, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que o que não é igual a gente, né, as diferenças nos colocam no direito de fazer um julgamento. Um julgamento de o que é diferente da gente é superior ou inferior a gente. Né? Geralmente a gente procura dizer que é inferior. Né? A gente não quer ficar por baixo. Né? E aí vem aquela questão do etnocentrismo, como eu expliquei no início da apresentação do slide. E a gente perceber que existe sim pessoas com costumes diferentes, pessoas de etnia diferente, né? Nesse videozinho que é da atividade 1, que de 14 minutos, que eu pedi para o pessoal da pedagogia desenvolver uma atividade, vocês vão perceber que quem já viu o vídeo, tudo bem, já sabe do que eu estou falando, quem não viu ainda, já estou fazendo aqui um spoiler para vocês vão perceber que ele trata a respeito dessas etnias aqui no Brasil, né, que vai identificar a formação desse povo, essa mistura, essa miscigenação, né, a mistura do índio com o europeu, do índio com o negro, do negro com o europeu, e aí vai dando um resultado na formação da sociedade e tal. Então, assim, e aí não é só a questão da cor da pele, questão de raça que está superado, falar de raça, mas não é só isso, é também uma questão da cultura, do comportamento, como é que essas pessoas se comportam em determinadas regiões do nosso Brasil, isso falando aqui mais para perto da gente, né? E para vocês verem que no mundo também tem isso, né? Vocês observam que aí uma tribo de um povo lá na América do Norte tem esse comportamento, né? Do que eu acabei de trazer aqui para vocês, de explicar para vocês. E assim, se você for pesquisar, você vai perceber que no continente africano tem tribos que vivem dentro de uma cultura, dentro do continente asiático tem também outras culturas e assim por diante. O que a gente precisa entender é que não é que a cultura é superior ou inferior à outra, mas é distinta uma das outras. Né? O importante é isso, a gente saber e ter essa compreensão, né? Para poder respeitar, para poder conviver pacificamente e harmoniosamente com todas as culturas ou com as diversas culturas, seja internas aqui no nosso país ou seja externa com outras nações, certo? Então, é isso que eu achei interessante trazer essa abordagem para vocês. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso aí que vocês abordaram? Ou quero perguntar alguma coisa?
Lá, pessoal, pode falar alguma coisa aí? Esse silêncio todo. Pessoal, queria. Opa, Igor entrou. Bom dia, Igor. Você está chegando agora. Só lembrando, pessoal, quem não colocou o nome lá no chat, colocar o nome completo e o curso para poder servir para a frequência, né? Fazer a frequência de vocês. Então, se atentem para isso. Não esqueça de colocar lá o nome completo no chat, quem não fez ainda. Bom, outra questão aqui para vocês, para orientar. Eu organizei da seguinte forma. Trazer essa abordagem agora pela manhã, a respeito desse conteúdo, né, que eu acabei de colocar no slide. E agora, a partir daqui a alguns minutos, eu libero vocês, deixo vocês aqui à vontade, para quê? Para vocês já cuidarem da atividade 1, da primeira atividade. Tá certo? Quem já adiantou e já fez, beleza, tranquilo. Né? Vai fazer a leitura do livro de Rocklaraya, começar a leitura, alguma coisa assim. Mas quem não fez ainda, aproveita para fazer ou a atividade agora, no dia de hoje, ou parte dela, certo? Então você já vai adiantar. Então, à tarde, nós não vamos ter esse momento virtual. O que eu vou fazer? Todos os alunos conseguiram estar presente na aula de hoje de manhã? Não, eu sei que isso não aconteceu. Mas o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar o link da aula passada lá no grupo, para quem não assistiu na aula passada ter o acesso. Vou disponibilizar o link dessa aula daqui, que aqui leva um certo tempo para o YouTube liberar. Quando ele liberar, eu coloco lá esse link, e é identificado a aula tal, né, com data e tudo mais. Então, vocês, a colega de vocês que não teve a oportunidade de estar hoje,
de manhã, pode assistir em outro horário essa aula, né? Aí vai saber a respeito dos encaminhamentos das atividades e vai ter condições de passar a tarde aí. Quem não trabalha à tarde vai ter o tempo de fazer a atividade durante o período da tarde. Tá bom? Então, eu organizei dessa forma, porque senão, se à tarde eu for trazer mais conteúdo, ia ser mais acúmulo de conteúdo para vocês. E dentro dessa dinâmica, eu selecionei as 3 atividades, pegando os pontos importantes dos conteúdos que eu acho interessante para trabalhar nessa disciplina, né? E resolvi adotar esses pontos que eu formatei em atividade para vocês, conforme eu expliquei cada atividade na aula de hoje. Então, para vocês entenderem que eu resolvi fazer dessa forma, adaptar dessa forma, porque inicialmente eu tinha pensado em fazer aula expositiva sábado passado de manhã, aula expositiva sábado passado de tarde, aula expositiva hoje de manhã, aula expositiva à tarde de hoje também, e aí depois eu ia cobrar aí as atividades. Mas resolvi fazer essa modificação e acho que seja mais estratégico, certo? Então, é isso. Se alguém tiver alguma coisa para colocar aí, para algum comentário para fazer, pode ficar à vontade em relação a essa temática que nós acabamos de falar. Se não, eu vou estar apresentando aqui uma mensagem, como eu costumo fazer, trazer uma mensagem musical, através de uma apresentação aqui para vocês, e aí em seguida a gente faz o nosso encerramento do momento de hoje. Alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição? Pronto, eu vou organizar aqui a apresentação. Pessoal, vou estar soltando esse vídeo aqui de uma música muito conhecida, né? Cantada pela Elis Regina. Isso foi no Fantástico, faz um certo tempo, né? Mas essa música também ela é muito conhecida na voz do Belchior, né? O nosso cearense Belchior. Eu tenho também um vídeo dele, mas achei interessante trazer a interpretação da Elis Regina, né? Dentro também até dessa perspectiva da questão da voz feminina, né? Dentro do espaço cultural, principalmente a Elis, que viveu um tempo de dificuldade em relação ao reconhecimento e à conquista de espaço por parte da mulher, inclusive dentro da cultura, né? Então, ela, de certa forma, ela foi uma exceção naquele período, né? Ela quebrou vários tabus, né? A começar, para você ver nesse vídeo, o cabelo dela, né? Então, imagina a mulher com cabelo que a gente chamava de cabelo de homem, né? Porque era cabelo curto, né? Naquele período em que a mulher ela tinha que ser um padrão exigido pela sociedade e tudo mais. Então, ela traz essa quebra de tabu, né? E aí a gente também traz essa mensagem, que essa música, como os nossos pais, talvez alguém já saiba do que se trata, já conhece a música, mas estou só também adiantando aqui um pouco de spoiler, né? Que ela traz a questão do novo, sempre vem, né? Então, nada fica estático, não necessariamente vai viver porque começou desse jeito, vai ser até o fim desse jeito, não pode haver uma mudança, não pode haver uma evolução. Então, é mais ou menos isso que traz essa mensagem. Então, eu vou estar soltando aqui para vocês. Vamos assistir aqui esse vídeo.
Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude está em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Oi, pessoal. E aí? Ouviram bem a música? Deu para ver bem o vídeo? Sim, né? Olha só, eu parei aqui nessa imagem, propositalmente, né? E aí, né, a frase, né, que o novo sempre vem, né?
Eu não sei como é a faixa etária de idade de vocês, porque não dá para tirar conclusões pelas fotografias, né? Estaria sendo, de certa forma, um pouco precipitado, mas imagino que a maioria de vocês tem uma idade bem mais próxima agora da gente aqui, né? Assim, de ser aí do final da década de 90 e talvez início dos anos 2000 para cá, né? E aí talvez você ache estranho, oxe, essa mulher cantando no Fantástico com esse cenário, quando foi isso, né? Então, quem é Elis Regina? Quem é essa maluca, em aspas, né? Que no período que eu nem era nascido, né, cantava em uma emissora de TV de expressão nacional, com o cabelo desse jeito aí, cortado como o homem corta o cabelo, usando um vestido de alças, com os ombros de fora, né? Com esse tom, com essa explosão de voz, esse gesto de indignação, de revolta, alguma coisa assim. Pô, e a mulher podia fazer isso, né? Sei lá para as décadas de 70, por aí assim, algo desse tipo. Então, para a gente tentar entender essa questão da contextualização da coisa, né? Nessa questão cultural, né? Mesmo aqui no Brasil, né? A partir dessa cultura ocidental que a gente vive, né? Dos padrões de vida, dos padrões de beleza, de comportamento da sociedade, né? Então, em determinados períodos da nossa história, tinha lá seus critérios, as suas exigências, limitações, né? Nesse período aqui, a gente, indo pesquisar um pouco, tentar entender um pouco, a gente sabe que a Elis, como eu falei anteriormente, ela veio com uma atitude revolucionária, né? No que se refere à questão da mulher, a questão do uso social do corpo. Mais uma vez, eu volto a citar isso, pessoal da educação física, olha só, estou sendo muito repetitivo nessa questão do uso social do corpo. Então, acho que vocês vão fazer um bom trabalho em relação àquela atividade. Então, o uso social do corpo, né? A mulher expondo parte do seu corpo, né? Os ombros, mas onde a mulher era para estar bem vestida, bom, entre aspas de novo, né? Naqueles padrões que era exigido, né? A mulher está com o cabelo longo, né? E outras coisas mais. Então, a Elis, ela traz essa quebra de paradigma, né? nesse momento, né? E mostra, né, toda essa força feminina, no momento em que o comportamento social era diferente, né? E aí eu achei interessante trazer essa música no final, além de, para mim, ser uma bela canção, né? Que traz várias reflexões, também trazer essa reflexão. Por que eu não trouxe Belchior, né, como intérprete? A gente conhece mais essa música na interpretação de Belchior, na voz de Belchior, né? Mas eu preferi trazer na interpretação da Elis, justamente para tratar com vocês a respeito dessa questão, né? Em um determinado período da nossa sociedade, sociedade brasileira, né? A cultura musical, artística, ela sendo exposta, ela sendo dado visibilidade na voz de uma mulher que tem uma personalidade, né? Se você for ler um pouco a respeito de Elis Regina, você for estudar um pouco a respeito de Elis Regina, você vai entender por que eu estou falando isso, né? Então, eu achei interessante trazer aí esse
esse momento final para vocês, né? Essa apresentação que aconteceu do Fantástico. Eu não lembro a questão do ano, né? Mas ainda no período da ditadura militar, período repressivo que nós vivemos na nossa história. Ok, encerrando aqui a apresentação. Abrindo aqui a tela de forma maior. Pessoal, vou estar encerrando aqui a gravação da nossa aula de hoje, certo? Vou encerrar aqui a gravação. Deixo aqui em aberto para vocês fazerem algum comentário, inclusive em relação